Então, Carol, a gente sabe, como a gente já entrevistou outros pedagogos, a gente entrevistou alguns pedagogos, mães também de crianças que utilizam bastante a ludicidade, e a gente percebe que precisa reforçar o conteúdo. A criança não vai aprender do dia para a noite, ela vai aprendendo conforme você vai falando, uma vez, duas vezes, várias vezes, e não é só hoje nem amanhã, é hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. É dessa forma? Sim, até ela fixar aquele conteúdo, né? Até ela aprender realmente aquele conteúdo. É assim também quando começa a introdução das letras, dos números, ela vai aprender hoje a letra A, um exemplo. Amanhã ela aprende a letra E. Um pouquinho mais na frente ela vai precisar voltar à letra A novamente. E assim sucessivamente, até que aquilo fique fixado na cabeça da criança. É tanto que nesse primeiro período, né, no jardim de infância, eles aprendem as vogais, alguns números. Só quando eles estão preparados, né, têm a maturidade de poder aprender um leque maior de letras, é que eles podem ser alfabetizados. E a questão da Porque precisa de dificuldade, maturidade também. de aprendizagem, quando a criança, a professora percebe ali que ela está tendo dificuldade, relata aos pais, o que pode ser feito? Então, quando essa dificuldade existe, é preciso primeiro a gente entender o porquê que essa criança está tendo essa dificuldade, né? É importante que os pais sejam comunicados, e é importante que a gente entenda da onde é que está vindo essa dificuldade. Se é uma dificuldade cognitiva, realmente, se essa criança tem um déficit, se é uma dificuldade emocional, se está passando por alguma dificuldade em casa, algum problema referente aos pais, ou até a criança mesmo, se perdeu algum ente querido. Então, é preciso a gente entender primeiro o universo dessa criança, que essa criança está inserida, para que a gente possa ter um diagnóstico do que está acontecendo com essa criança. E muitas vezes essa criança precisa ser encaminhada, inclusive, para psicoterapia, porque quando ela passa a não aprender, geralmente isso pode acabar mexendo, inclusive, com a autoestima dela, né? Muitas pessoas ignorantes podem chamar de burro, de palavras Termos ofensivas, e isso pejorativos, mexer né? com a autoestima dessa apelidos, até muitas vezes os colegas, e essa criança se sentir diminuída, né? Ter dificuldade, autoestima baixa, e aí a gente precisa trabalhar isso também. E quais os principais transtornos ligados à aprendizagem, à dificuldade de aprendizagem? A gente tem a dislexia, tem até a própria Pode hiperatividade, o falar um TDAH, pouquinho, por déficit exemplo, de assim, dislexia, o que é hiperatividade, explicar um pouquinho de cada uma? Então, a dislexia, ela vem através desse, uma dificuldade cognitiva de aprendizado, realmente. A hiperatividade ou o TDAH, que muitas vezes transtorno de hiperatividade e atenção. Alguns têm déficit de atenção mais para o déficit de atenção e outros são mais hiperativos. As crianças elas não conseguem ficar paradas muito tempo num lugar. Ela está sempre levantando, ela não consegue ficar na cadeira e prestar atenção ao que o professor está falando. E outras realmente são desatentas, está ali prestando atenção, mas daqui a pouco já está em outro universo. Então, ela precisa de tratamento, muitas vezes farmacológico, para que ela possa ter uma qualidade de vida, né? Conseguir ficar mais tempo parado no lugar ou conseguir estar prestando atenção no conteúdo. E assim, acredito eu que muitas vezes muitos pais não aceitam a condição do filho
tem um filho especial, a professora avisa, olha, ele é diferente dos coleguinhas da idade dele, ele apresenta isso e isso. E muitos pais não querem aceitar essa condição do filho, não quer procurar ajuda, não quer procurar tratamento. E como isso pode afetar a vida dessa criança? Pode afetar muito a vida da criança, né? Porque ela vai ter que conviver com o transtorno sem um tratamento, né? E o tratamento é de suma importância para que essa criança possa ter uma vida normal. A criança, ela sofre muito também, a criança que carrega um transtorno, porque não é porque ela quer que ela não consegue prestar atenção, não é porque ela quer que ela não consegue ficar muito tempo parada, não é porque ela quer que ela não está conseguindo aprender. Então, ela precisa de uma atenção, ela precisa de uma rede multidisciplinar, ela precisa de psicólogo, ela precisa de psicopedagogo. Então, ela precisa de uma atenção diferenciada voltada para ela e ela precisa também do apoio dos pais. Entendo. Então, os pais não aceitarem vai prejudicar muito. E eu também percebo que muitas vezes essa primeira percepção vem na escola. É através do professor, da professora, que a gente falou assim que não pode comparar, mas percebe que há um atraso aí significante de aprendizagem, ou que há um comportamento que distancia muito das outras crianças. Você pode repetir para mim, por favor, Marina, porque eu tive uma interferência aqui. Certo. Quando a criança pode ter esse déficit de aprendizagem, pode ter algum transtorno, muitas vezes é o professor que detecta. A gente falou assim que o professor tenta não comparar uma criança com a outra, mas quando vê alguma coisa assim muito distante, um aprendizado muito atrasado, ou vê que aquela criança não consegue interagir, pode ser também ali o primeiro momento para a questão de transtornos sérios, por exemplo, que a gente vê como bipolaridade ou outras doenças dessa forma, se apresenta também na infância? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de transtorno psicológico, ele não vem como geralmente a gente tem nos transtornos biológicos. Varia muito de ser humano para ser humano. Então, a gente precisa entender a história de vida daquele indivíduo, entender as coisas que se passaram, o que aconteceram na infância dele, para que a gente possa poder fazer uma análise melhor dos fatores que influenciaram essa pessoa a desenvolver aquele transtorno. Os transtornos de personalidade, geralmente, eles são diagnosticados a partir da vida adulta. É muito difícil a gente poder falar em transtorno de personalidade na infância, que são esses transtornos de você falou o quê? Bipolaridade, esquizofrenia. Sim, a esquizofrenia não, mas eu tinha entendido outra coisa, eu tinha entendido outro transtorno que você tinha falado, mas eu entendi borderline, não sei porquê, mas eu entendi transtorno de personalidade borderline. Mas, assim, é muito difícil a gente poder diagnosticar certos transtornos, até a bipolaridade mesmo na infância é um transtorno muito difícil da gente identificar na infância. A esquizofrenia não, porque a esquizofrenia já é diferente. A gente pode ser mais detectável na infância, porque a esquizofrenia é um descolamento com a realidade, né? Esse descolamento com a realidade, ele não, é muito difícil você dizer que ele foi desenvolvido a partir de um outro transtorno. Geralmente tem um cunho genético envolvido. Então, assim, o que pode acontecer com essa criança, por exemplo, você fala assim, uma criança que tem uma hiperatividade que não foi tratada, ela pode desenvolver depressão, ansiedade, porque ela tem algo que ela não consegue dar conta sozinha e que não está sendo tratado, certo? E isso vai acarretar no prejuízo para a vida dela, né? Essa criança ela vai ter dificuldade de fazer amizades,
Essa vai ser uma criança que vai ser taxada, julgada no ambiente escolar. Ah, Tem porque questão do fulano de tal, bullying também, né? ele não consegue ficar quieto. Às vezes, muitas vezes, atrapalha todo o ambiente, né, escolar. Então, não é porque ele quer que aquilo está acontecendo, mas ele simplesmente não consegue parar. Então, ele precisa de ajuda também. Certo. Carol, eu vou encerrando nossa entrevista aqui. Gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você